Olá, nossa última live, quarta live da semana. Teve live a semana inteira, meio-dia, live rapidinha, falando sobre mulheres que encorajam mulheres, mulheres que influenciam mulheres, como fazer amigas e influenciar pessoas. Hoje a gente tem uma convidada super especial. Estamos com convidadas desde segunda-feira, as meninas do Let's, as meninas da corrida ensinaram pra gente como que você encontra a sua turma. Foi muito legal a live. Quem assistiu, quem não assistiu, vai estar salva aquela live, já tá salva, tá lá no meu canal do YouTube. Depois a Marília Boreto falou sobre coerência, falou super bem sobre como ser coerente, falou em relação de valores de vida, valores financeiros, como ela vive da influência dela. Ontem nós falamos com a Raquel da Maratona Materna, que tem um filho de 3 anos, trabalha o dia inteirinho e consegue ter consistência, um super capricho com o feed dela. E assim, vai vender produto digital, tá com várias ideias aí. E como ela faz isso na prática, todas essas lives vão ficar a pedido de vocês, gravadas no meu canal no YouTube. E hoje, para falar de convicção e ousadia, a gente tem uma super convidada. Por quê? É importante que você tenha uma mensagem única. É importante que você encontre para quem você vai falar essa mensagem. É importante também que essa mensagem seja extremamente coerente com os seus valores de vida, com quem você é, e que você seja a mesma pessoa em qualquer lugar. Tudo isso contribui para você ter realmente uma influência que vá além, né, da influência que você já exerce na sua casa. É importante você ter consistência. Quem quer realmente, intencionalmente, que foi a palavra que a gente mais usou aqui, influenciar pessoas. Por que intencionalmente? Porque influência todo mundo gera. Todos nós somos influenciadores em potencial. Agora, usar essa influência, seja bem-vindo ali, usar essa influência de maneira intencional exige algumas coisas que são os temas dessa semana aqui, como a consistência. E de nada vale tudo isso se você não tiver plena convicção do que você fala, do que você crê, e extremamente ser ousada, ter uma grande ousadia. Por quê? E ela vai contar isso por quê. Temos aí o prazer, ela já solicitou deixa eu ver aqui, ela já solicitou. Guardando, Juliana Riame, minha mentoriada, meu exemplo de convicção, uma mulher que é firme no que ela crê. Olha que coisa mais linda, gente! Oi, Rê! Oi, meninas! Que prazer estar aqui com vocês. Tudo ótimo, graças a Deus. Seja muito bem-vinda, Ju. Muito obrigada por aceitar o convite. Que aí isso? Com tantas coisas, correria. Tá chegando, a Ju vai casar. Nem fala, menina. Quantas coisas acontecem. Ela está construindo uma casa. É verdade. Construindo um casamento, né? Organizando todas as coisas do casamento. E no meio disso, ela é influencer. Ela é cantora, desde criancinha ela é cantora. Verdade. Né? E ela usa intencionalmente a influência dela, por isso ela está aqui. Ela usa a influência dela de maneira intencional. Oi. E ela também vive financeiramente dessa influência, como todas as convidadas dessa semana. Né? Ju, é com você. Você quer dar uma palavra inicial? Depois a gente vai perguntar. Tá certo. Oi, gente. Obrigada, Rê. Obrigada por esse convite. Obrigada por essa oportunidade. Sejam todas muito bem-vindas. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui, estar falando com vocês, porque eu falo sempre, Rê, para todo mundo que me conhece, que já conhece você também, que existe uma vida antes de Renata e uma vida depois de Renata, depois que você entra na vida da gente. Porque você realmente é um canal de Deus para as nossas vidas, para que hoje eu possa estar aqui falando abertamente, com tanta certeza e convicção do que eu estou falando. Você foi uma grande ponte para que eu pudesse chegar para esse caminho. Então, eu te agradeço muito por você ter sido esse canal de Deus para mim, não só para mim, mas para tantas mulheres que estão aqui nos assistindo, que acompanham você, que me acompanham diariamente. Obrigada. Então, assim, falar desse assunto de convicção e ousadia, eu acho que você... Olha, eu acho que além de eu não esperar, ao mesmo tempo você me definiu muito bem por essa questão da ousadia, porque as pessoas olham para mim e falam assim, Ju, você é tão nova.
E você é tão convicta quando você fala onde você está, o que você faz, desde muito cedo. A minha vida cantando começou desde que eu tinha 5 anos, Rê. Então, eu falo que eu não tive muita infância, porque eu tive uma adolescência, eu tive a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude foi dentro da igreja, cantando, viajando e fazendo a vontade de Deus para aquilo que eu fui chamado. O Senhor me chamou para fazer isso, para levar a palavra através do louvor. Só que não somente através do louvor. Eu descobri o meu chamado, que é cuidar de pessoas. E para a gente poder cuidar de pessoas, tratar com pessoas, principalmente mulheres, que é o nosso público principal, a gente precisa aprender muito durante a vida. Então eu aprendi desde muito nova, né? Falar com as pessoas, lidar com problemas. Eu vou para lugares diferentes, conheço pessoas diferentes, conheço estilos de vida diferentes e recebo todos os dias mensagens de meninas dizendo que teve esse mesmo começo, tendo algumas questões, alguns problemas para serem resolvidos e me usam com essa influência. Então, assim, a convicção, a ousadia que a gente tem não é da noite para o dia. A gente vem, né, buscando, vem uma coisa que... Como é que eu vou... É de tempo. São muitas coisas que a gente vive, são muito tempo que a gente passa, são muitas experiências que a gente acaba envolvendo. Então, eu acho que a experiência é o primeiro ponto para que você consiga ser convicta e ousada naquilo que você quer passar, sabe? E não tem outro segredo, são coisas que vão acontecendo. E você acredita que essa convicção, porque assim, eu lembro bastante assim das nossas sessões, né? Sim. Por mais que a gente tenha convicção, por mais que a gente tenha certezas, por mais que a gente tenha experiência, a gente também duvida, porque a incredulidade é da nossa natureza. Com certeza, né? É verdade. A gente duvida, né? A incredulidade faz parte. O povo do Egito viveu com a mesma sandália 40 anos. A sandália, gente, imagina uma mulher com o mesmo sapato 40 anos. 40 anos. A sandália não rasgou, né? Não, então a sandália se manteve. A roupa deles, eles viveram com a mesma roupa e estavam reclamando. Sim. Né? E duvidavam. Duvidavam. Né? É porque... Então, assim, a dúvida é uma coisa natural, né? Quando vem a dúvida, e eu lembro das nossas sessões, por exemplo, uma coisa é você falar na igreja. É uma situação, é um lugar e é um público específico, fechado. E que normalmente, por exemplo, quando você vai cantar num lugar, as pessoas querem ir para ouvir a Juliana Reame. A pessoa tá lá porque ela quer te ouvir. É a mesma coisa quando eu vou dar palestra na empresa. A pessoa quer estar, ou quer, na verdade, a empresa ela não tem muita opção, né? Mas ela tá ali, é completamente diferente. É verdade. Né? Agora, aqui é um desafio grande, né, Ju? É verdade. Porque... Pode falar, não, pode falar. Fala. Não, fala desse desafio aqui, de manter a firme aqui, a convicção aqui, no Instagram. É porque é exatamente aquilo que você falou no começo. A gente precisa ter aquela consistência para que a pessoa possa te acompanhar e isso vai gerar credibilidade. A credibilidade de você estar todos os dias fazendo a mesma coisa para que a pessoa se sinta segura com você. Para que você tenha aquela mesma identidade de ser a mesma pessoa em qualquer lugar. Então, para que quando eu vá na igreja, eu possa ser uma pessoa, mas que quando eu estiver aqui no Instagram falando às pessoas, eu possa ser essa mesma pessoa. Eu possa proferir a mesma coisa que se alguém me encontrar na rua, eu tenho essa mesma palavra para a vida dela. A dúvida que você falou é algo muito importante, Rê, porque nós sempre duvidamos. Eu sempre fui uma pessoa muito insegura. Durante muito tempo na minha vida, eu fui muito insegura, não só quanto ao ministrar para as pessoas, mas quanto para ser essa influência que hoje as pessoas me veem aqui no Instagram, que falam, Ju, você é uma inspiração para mim. Eu falo, nossa, mas eu sou mesmo. Sabe, houve tempos em que eu me questionava muito com relação a isso. Até eu entender o real propósito de Deus, porque eu sempre coloco Deus acima de todas as coisas na minha vida. E esse, meninas, é um dos grandes segredos para que você consiga entender o propósito, o chamado e a forma como o Senhor vai te usar para você influenciar. Vamos dizer isso. Eu sempre tive essa dúvida. Quando eu entendi qual era o meu propósito,
que era falar às pessoas, quando eu entendi qual era esse meu chamado e que eu podia exercer esse chamado aonde eu estivesse e que através da minha vida eu pudesse transformar pessoas, é como se abrisse os meus olhos, caíssem as escamas dos meus olhos e a vergonha parece que ela vai indo embora, vai nascendo dentro de você uma fé, aquela ousadia que a gente precisa, que hoje, se você me encontrar na rua e precisar de uma oração, eu não tenho vergonha de chegar e orar por você, porque eu sei que aquilo que está em mim, que é o Espírito Santo que habita em mim, ele é capaz muito mais do que eu, porque sozinho a gente não tem força, mas aquele que está em nós é ele que nos capacita com essa ousadia, com essa autoridade, né? Eu vou usar essa palavra, autoridade. Por quê? Porque você está vivendo. Você está vivendo com integridade, você está vivendo com uma certeza. Santidade. Com a santidade daquilo e também daquilo que você quer passar. Você já tem certeza daquilo. Mulher que está dentro de casa, às vezes como uma dona de casa, como uma empreendedora, você influencia a sua vida, aonde você estiver, você vai ser um canal de Deus para ajudar outras pessoas. E não necessariamente você precisa usar o nome influencer digital, mas você influencia com a autoridade e a ousadia que Deus te deu no seu trabalho, na sua casa, aonde você estiver. E eu acho que é isso que faz a diferença. É ser missionária aonde os seus pés te levarem. Não é dentro da igreja. Não é dentro da igreja. Eu falo que é dentro da igreja, é o nosso quartel, né? O lugar que a gente se prepara. Se prepara. Né? O lugar que a gente recebe munição, o lugar que a gente é instruída, o lugar que a gente recebe a palavra, o lugar de alento. É o nosso combustível que nos reveste. Gente, assim, eu não consigo nem imaginar meu domingo, a minha vida sem igreja. Não consigo. Até quando a gente está em outro país, a gente fica procurando igreja, né? Procura. Você também Mas é a hora assim? que eu passo, nossa, qualquer país que eu tô, a gente viaja assim muito no Natal, qualquer país que a gente tá, a gente acha uma igreja. Aí, a hora que eu passo da porta para frente, é que eu sinto, agora eu comecei a minha missão. Eu estava em treinamento. Né? Então, assim, a gente não precisa estar na igreja, a gente não precisa falar na igreja, é aonde Deus colocar a gente. E assim, as formas, as ferramentas vão mudando. Então, a Juliana pode estar no púlpito, ela pode estar nos stores, ela pode estar aqui numa live, exatamente. Ela pode estar falando em qualquer lugar. O propósito de vida, aquilo pelo qual você foi chamado, tem que ser mais forte dentro de você, e você tem que passar isso com tamanha convicção que o seu medo, que a sua vergonha, que qualquer outra coisa que esteja na sua frente caia literalmente por terra, não por você, não é por sua competência, porque você tem talento, não, né? Mas pela força do teu chamado, pela força do teu propósito. Por isso que eu falo que a pessoa fala, mas eu não consigo, mas eu tenho vergonha. Eu sempre falo assim, é porque você está pensando mais em você do que no teu chamado. Do que no chamado. É porque você está olhando mais para você do que na tua mensagem. Porque a hora que você olha, a mensagem que você tem e o mensageiro que te deu, é você? Quem é? Quem somos nós? Quem é você? Como dizem minhas meninas, quem é você na fila do pão? Entendeu? Então, assim, é isso mesmo. Você vai fazer assim, tá tudo bem. Você vai, né? Assim, o meio pelo qual, problema de Deus, eu sempre falo, problema seu, sempre falo isso para Deus, problema seu, qual o canal. Mas todos os dias eu acordo e falo, eis-me aqui. Exato. E a ousadia é o que a gente mais precisa, principalmente aqui. É verdade. Né? No Instagram, né? Por isso que eu perguntei tanto para você do Instagram, Ju, né? É verdade. Porque muitas vezes vem mensagens trocadas, as pessoas entendem de uma forma diferente. Como que você lida com isso na prática, Ju? Olha, houve um tempo em que eu cresci com pessoas que, assim, o sistema de dentro da igreja, ele aprisionava muito a mente das mulheres, né? Seja pela denominação, seja por aquilo que elas aprenderam. Então, no começo, porque eu trabalho com o Instagram desde 2016, influenciando através de moda, entre outras coisas que hoje fazem parte da minha vida profissional. E, assim, as pessoas tinham muito esse preconceito, Rê, de olhar e falar assim, nossa, você é crente, mas você faz isso? Você é crente, mas você usa aquilo? E esse tabu, ele foi quebrado nesses últimos 1 ano e meio, eu vou dizer para você, porque parece que a mente delas estão abrindo, graças a Deus, né? Elas estão conseguindo entender o porquê. Um real propósito é você ministrar
a mensagem que você quer com essa força, independente do que estão falando, e com isso, com a sua consistência, que é aquilo que a gente sempre fala, a pessoa consegue perceber, poxa, ela é uma mulher de Deus, então independente, por exemplo, se na questão de usos e costumes, que é aquilo que a igreja sempre sofreu, que foi uma das coisas que mais me pegou no termos de críticas dentro do Instagram, foi porque as pessoas começaram a entender. Falei, poxa, olha a vida dela como é, olha como ela reflete, olha como ela vive. Então, isso acaba não aprisionando a mente. Foi uma das minhas maiores dificuldades. Porque vergonha, Rê, eu nunca tive de falar. Eu nunca tive vergonha de me expor, eu nunca tive vergonha de... Até mesmo porque eu sempre tive uma identidade muito forte, sempre fui muito, assim, incisiva, sabe? Quem me visse em qualquer lugar, sempre fui muito... Não mandona, mas eu nunca tive vergonha de me expor. Então, se eu tenho algo expressiva. Isso, expressiva. Se eu tenho algo para falar, eu não vou deixar de lado por esse medo de que vão pensar de uma... Isso, você entendeu? Eu tô direta ali. Se o Senhor me mandar falar, eu falo. Se eu tiver que viver isso para que as pessoas entendam o que é realmente a minha vida e através dela eu ganhar outras pessoas, então eu falo. Eu não tenho esse receio. Por quê? Porque eu aprendi que a palavra de Deus nos diz lá em Mateus 5:13, que nós somos o sal da terra. E como nós somos o sal da terra, independente, isso não estou falando da Juliana ser sal, todos nós somos chamados, o Senhor disse, vocês são sal da terra. E o sal, ele foi feito para dar sabor. E o sabor, tipo assim, você não conhece nada com gosto de outra coisa, tipo assim, sal com sabor de morango, sal com sabor de limão. Sal tem gosto do quê? De sal. Quando ele chega, ele impõe, ele faz a diferença. Então, eu tomei isso para dentro de mim. Falei assim, Senhor, eu quero fazer essa diferença. Aonde eu estiver, eu quero exercer o meu papel de sal aonde eu estiver. Com o que eu estiver fazendo. É louvando, é dentro do Instagram. Eu quero que as meninas olhem para mim e elas vejam que elas podem se cuidar, elas podem ser uma moça bem cuidada, com as suas vaidades, né, do corpo físico, com a sua saúde, que é muito importante cuidar da saúde. E eu quero transmitir a tua palavra através da minha vida, com o meu corpo, com as minhas mãos, com tudo que o Senhor me permitiu fazer. Então eu tomei essa palavra para mim, ser o sal da terra, influenciar aonde eu estou. O meu Instagram, hoje, ele cresce a cada dia e eu louvo a Deus por cada pessoa que chega aqui e fala assim pra mim, Ju, você tem transformado a minha vida com o pouco que eu vejo de você, que eu sei que hoje em dia eu tô numa correria por conta do casamento, mas até nesses mínimos detalhes, isso faz diferença pra mim. Por quê? Porque o sal tá chegando, entendeu? Eu acho que é isso que faz a diferença, mas não somente pra mim, pra todas vocês que estão aqui nos ouvindo, com o estilo de vida que cada um segue, com a profissão que cada uma tem. Não tenham medo de ser quem vocês são, de expor quem vocês são, quem o Senhor chamou para vocês serem quem vocês são. Porque através de vocês vão ganhar outras pessoas, vocês vão trazer novas pessoas, tanto para conhecer o Deus que vocês acreditam que serve, quanto para o trabalho que vocês exercem, para a vida que vocês têm. Vocês são o sal dessa terra também. Entenderam? Porque ela é nosso exemplo de convicção e de ousadia. Ju, continua. Tô com medo de atrapalhar. Imagina! Mas é verdade, Rê. É verdade, porque... Segue, Ju, segue. A nossa vida, ela é complexa assim, por desafios. Eu falo assim, eu sou muito nova, eu sei que eu sou nova, eu sei que eu tenho muita coisa para viver. Eu tô entrando num casamento agora, eu tô entrando num novo desafio. E eu peço para que o Senhor todo dia me revista, para que eu consiga ser a mulher sábia que edificar. Gente, a Bíblia tem todas as respostas. Eu falei isso ontem de manhã, né? Antes de ontem. A Bíblia tem todas as respostas que a gente tem. Independente da religião que você acredite, que você siga, o que você pense, a palavra de Deus, a Bíblia ali, ela é uma bússola, que ela nos orienta. Então, através dela, você perde o medo. Através dela, você perde a insegurança, você perde a vergonha. Porque se é para trabalho, tem lá, esforça-te. Se é para tristeza, o Senhor diz que Ele é o teu refúgio, Ele é a fortaleza, é aquele que te consola. Então, assim, não tem outro caminho a não ser a palavra de Cristo que nos orienta para que você perca a timidez. Às vezes você tem um trabalho maravilhoso para desempenhar aqui dentro da internet, da rede social, que foi uma ferramenta, né, Rê? Vamos e convenhamos, que ajudou muita gente. É a ferramenta mais simples, mais rápida e mais barata que já existiu. Que já existiu. E hoje... Nunca existiu uma ferramenta tão barata. E se você usar ela de modo bom, você pode edificar tantas vidas, você pode edificar as pessoas com pouco que você faz.
com uma singela mensagem que você tem para trazer, porque como a gente sempre fala, é uma mensagem única, você tem a sua mensagem. O que Deus me chamou para fazer é meu. Não adianta eu querer competir com outras pessoas, porque é o meu chamado. É a forma que Deus vai me usar para transmitir a vida de pessoas. A Rê tem o chamado dela, de fazer da forma como Deus a capacitou. E com vocês não é diferente. Então, essa ousadia vocês vão adquirindo, óbvio, com o tempo. Não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia que você vai perder a vergonha e vai gravar 500 stories, vai falar, vai escrever. Não, isso são práticas, isso é tempo. E não é só também no Instagram. É para a vida que você vai desenvolvendo isso. E, gente, principal receita é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É buscar em primeiro Ele, porque é Ele que vai trazer esse renovo para o nosso coração, esse ânimo, essa força que a gente vai conseguir caminhar, vai conseguir executar todas as áreas da nossa vida com completude, como fala? Plena? De uma forma completa. Plenitude. Isso, plenitude. Não tem segredo. Amém. Aliás, o segredo é esse. Que show, né, gente? Que mulher de Deus, que bênção que você é, Ju. Amém. E assim, do que você falou, essa coisa do buscar, como é importante a gente se dedicar a estudar, né, Ju? Com Quer certeza. falar sobre isso? Com O quanto certeza. você se dedica, o quanto você estuda, porque não existe nada que te dê convicção, ela falou do que ter vida naquilo que você faz, mas você precisa buscar, precisa estudar e precisa conhecer. Tem pessoas que às vezes me procuram, é porque eu preciso falar melhor, eu preciso falar em público, eu preciso me posicionar melhor. Eu falo, quanto você tem de conhecimento naquilo que você fala? Então, eu estou começando agora, né? Então, assim, não vai vir essa convicção. Não vai ter essa ousadia. Porque isso exige de busca e de estudo mesmo, né, Com Ju? certeza. Fala um pouquinho sobre isso. Com certeza. Eu lembro até quando a gente começou a nossa primeira sessão, você falou assim, Ju, você precisa estudar. Foi uma coisa que você falou para mim, assim, eu lembro plenamente. Comece a buscar em livros, em conhecimento, já que você vai falar com mulheres, entender sobre o que você está falando também. Por quê? Porque existem... Boa que você falou assim, deixa eu só te cortar agora, Ju. Imagina. Quando ela começou as sessões, ela tinha dúvida. Ela não tinha dúvida do chamado dela. Mas no começo das sessões, ela tinha muita dúvida de como ela ia se posicionar em relação a esse chamado. É verdade. Porque ela é advogada, você lembra disso? Ela é advogada e começou a ganhar dinheiro com influência. E assim, muitos pedidos de pagamento. Porque enquanto você vai fazendo parceria, troca, tá tudo bem. Quando as pessoas começam a pagar, você precisa se profissionalizar. Precisa fazer o que a gente chama de media kit. Tem toda uma estratégia de posicionamento. E ela estava toda confusa, né? Porque ela viveu uma vida completamente diferente. E isso estava crescendo de um jeito, tomando a agenda dela de um jeito. E ela estava em dúvida em relação a isso. É mesmo. Lembra disso, Ju? Lembro. Aí a Rê me ajudou a me posicionar, a saber para quem eu ia dirigir o meu público, como eu ia profissionalizar. Gente, foi sensacional. Eu falo assim, Renata, eu queria colocar você num chaveirinho e levar você comigo para onde eu for. Verdade. Na lua de mel? Tipo, na lua de mel? Eu posso, eu só vou dar uma olhada na minha agenda para dar reforma. Mas eu acho que dá, Ju. Ah, que vergonha. Eu acho que dá. Então, e foi exatamente isso. E ela me disse, você precisa estudar. Gente, naquela semana eu comprei tanto livro, eu fui atrás de tanta coisa. Por quê? Porque você precisa colocar em prática aquilo que você ouve. Não adianta a gente estar aqui falando, a Renata está todos os dias postando o que você tem que fazer. Se a gente não colocar isso em prática na nossa vida, não funciona. E eu fui atrás de ler livros sobre mulher, sobre como edificar tanto uma casa. O meu relacionamento com o meu noivo mudou muito. Por quê? Porque eu comecei a estudar mais sobre mulheres, sobre entender a mente de uma mulher, como uma mulher se posiciona. Ai, Juliana, mas você só tem 26 anos, mas eu acho que eu tenho uma cabeça de uma mulher de 35, porque tanta coisa vai entrando na mente da gente quando a gente começa a buscar, e principalmente como colocar em prática, Rê. E isso serve pra gente. Então, isso foi uma coisa primordial, desde a palavra de Deus. Porque, olha, eu vou falar assim, vou até contar um segredinho aqui. Quando eu era um pouco mais nova, como eu falei, eu cresci na igreja. Então, eu sempre ministrava louvor. Mas eu era uma pessoa que eu não tinha muita sede de ler a palavra. Era aquela coisa muito obrigatória, sabe? Ler aqueles versículos, aqueles padrão, tipo Salmo 23, Salmo 91, que decora na cabeça. Mas não tinha aquela prática diária. E aí, um dia, o Espírito Santo, ele mesmo me incomodou, falou assim, como é que você quer falar de algo que você não vive? E aí, se alguém conseguir pegar essa ideia aí, vai ser muito bom, né? Por quê? Porque como é que você vai falar de algo que você não vive? E aquilo entrou dentro do meu coração, eu falei, Senhor, então eu quero começar a viver. Eu quero começar a viver. Eu falei assim,
eu quero falar para as pessoas do que o Senhor faz, de quem o Senhor é, eu preciso saber, eu preciso te conhecer, né? Para tudo. Você vai querer falar de um produto que você quer fazer uma divulgação, você precisa usar ele. Como é que você vai indicar uma coisa que você não usa? Se alguém vai me mandar uma sandália, eu preciso usar para falar que ela é boa, que ela é confortável, né? Você vai falar de Deus para alguém, como que você vai falar de uma pessoa que você não conhece? E aquilo entrou dentro do meu coração e eu comecei a buscar, eu comecei a ler a Bíblia, e a Bíblia parecia ser uma série para mim, Renata. Parecia ser, sabe, uma série de TV, porque eu comecei a ler um pouquinho por dia. Eu falei, meu Deus do céu, hoje Jesus vai falar com Nicodemos. Como é que vai ser essa conversa entre os dois? Hoje Jesus está falando com a mulher samaritana. Nossa, olha a mensagem que Jesus trouxe. Aquilo foi entrando dentro do meu coração e foi alimentando a minha alma, que hoje eu tenho prazer de me deleitar na palavra, ler um pouco que seja por dia, edifica a minha vida e me dá força para eu lidar com qualquer desafio. Você vai trabalhar com algo na sua empresa. Minha prima está estudando gastronomia. Eu vejo ela todos os dias lendo algo novo, pegando uma receita nova. Por quê? Porque você precisa se aprimorar naquilo que você está falando, naquilo que você está fazendo, para que você possa passar com excelência. Não é verdade? Então, como eu descobri esse meu chamado, eu descobri esse chamado de poder cuidar de pessoas, então eu quero cuidar de pessoas. Eu preciso ter paciência com as pessoas que vão estar falando comigo. Eu preciso estudar sobre vários tipos de mulheres que vão entrar, que eu vou ter que lidar. Gente, eu ainda não falo sobre casamento. Por quê? Porque eu não sou casada. Não foi isso que você me falou também, Rê? Como é que eu vou falar sobre uma coisa que eu quero falar com mulheres mais velhas, falar com mulheres como assim, Juliana? Eu falei, não tá. Você não casou, você não sabe como é viver a dois. Depois, com certeza, através das minhas experiências de casado, eu quero poder passar um pouco do que eu tô vivendo com ele. Mas até então, a gente fala do quê? Uma frase, Renata, que você me falou, que eu acho que eu levo isso pra minha vida. A gente só leva alguém pra um caminho que a gente já foi. E através do estudo, através da busca primeiro o reino de Deus, a palavra de Deus, em oração, meditação na palavra, o seu tempo de qualidade com o Senhor. Primeira coisa da vida, para qualquer área da vida, ponto. Depois, busca aquilo que você precisa para o seu trabalho, para dentro da sua casa, em como alicerçar a sua casa, em como alicerçar a sua família, como ser uma boa mãe, como ser uma boa esposa, uma boa amiga, uma boa filha. A gente tem tanta coisa para a gente fazer, tanta coisa para a gente aprender, né, Rê? Não é? E por falar em livros, você está vendendo livros também? Estou vendendo livros, fui para São Paulo, fiz assim... Peguei somente ela se apaixonou, gente. Para quem não gostava muito de ler, agora ela se apaixonou de um jeito que ela leu um monte. E outro dia, na sessão dela, eu falei assim, eu queria ler, eu queria esse, porque assim, a gente fez vários comentários de vários livros, isso aqui. Não, esse é muito simples. Não, ela já estava sabendo tudo. Falei, gente, ontem a mulher não gostava de ler. Hoje, além dela gostar, ela comenta os livros mais conhecidos, os livros cristãos mais conhecidos, e ela vende. E ela buscou, como é, né? Estratégia. Estratégica. Aquilo mergulhou tanto dentro dela, mas isso faz parte do chamado. Por quê? Aquilo mergulhou tanto e fez tanta diferença na vida dela, que quem tem realmente essa coisa do compartilhar com mais pessoas, quer que mais pessoas sejam tão abençoadas como foi. Então ela está facilitando, agora ela vai para São Paulo, ela tem parceiros em São Paulo, e ela vende livros cristãos também. Então aí dica para quem ou é de Piracicaba, que chega aí super rapidinho, mas eu já postei 2 livros que ela me deu, que ela me presenteou. E foi tudo rapidinho. Mas livros cristãos, assim, porque tem alguns que às vezes eu não acho no dia, assim, na internet, e aqui tem uma loja maravilhosa, mas é no centro. E assim, sabe assim, é muito difícil. Então, manda uma mensagem para a Ju, pelo direct, a Ju faz o livro chegar em você. Depois, na hora que a gente acabar essa live, mais tarde eu vou postar o outro livro que ela me deu. Nossa, uma edição super revisada. Tem um monte desses livros, Ju, da mulher, que hora. Tenho vários, mas tudo edição antiga, e esse último é incrível. Ficou bonito, Fala um pouquinho aí da venda de livros. Ficou incrível. Foi Fala demais. Um pouquinho da venda de livros. Na verdade, assim, como você falou, eu gostei demais dessa nova fase de me aprofundar na leitura, principalmente da palavra. E eu comecei através de uma Bíblia, que eu tenho uma Bíblia assim que eu amo demais, amo de paixão, que abriu o meu entendimento. Por quê? Porque a gente que cresce na igreja, tem muitas meninas assim que chegam para mim e falam assim: eu não consigo entender a palavra, eu não consigo. E aí eu fui tentar entender por que a gente não conseguia entender a Bíblia. E aí eu ganhei um presente incrível, que foi foi a Bíblia de uma amiga, e ela trouxe um entendimento tão fácil, a versão dela, o estudo que ela trouxe, e aquilo foi me dando aquela sede de eu começar a estudar e começar a ler. É aquela que você sorteou, né, Ju?
Foi. É aquela que você estava sorteando. Isso, eu sorteei uma Bíblia esse tempo atrás, entreguei. E agora eu tô sorteando um guia fácil de entender a Bíblia, que, nossa, foi demais também. Ganhei de presente na igreja. Aí eu falei, não, tem que compartilhar com as meninas, que é aquilo que a gente estava falando, sobre compartilhar, né? E todos os dias de manhã eu postava a Bíblia que eu lia, postava. E as meninas começaram, Ju, que Bíblia é essa? Que Bíblia é essa? E eu percebi que eu comecei a vender essa Bíblia para os outros. Porque todo mundo começou a comprar a Bíblia de fora, não sei aonde que encontravam, porque eu também não encontrava essa Bíblia para comprar, como eu ganhei ela. Então, e eu começava a divulgar essa Bíblia, eu falei assim, peraí, eu acho que dá para eu trazer esse benefício para mim. Eu falei assim, que tá sendo tão bom para mim que eu quero compartilhar com as pessoas. E por que eu não posso ser essa ponte de compartilhamento? Agora, outro ponto aí que muitas vezes a pessoa paralisa num propósito. Ah, mas eu não, mas eu vou ganhar dinheiro com isso? Vai, claro que vai. Dinheiro é bênção, gente. Dinheiro é feito para abençoar. É verdade. Né? Então, e outra... ai, nossa, não, mas eu quero só de casa. Não, mas eu não quero ganhar. Por que não? Né? E foi até engraçado, porque teve uma igreja que eu fui e eu levei algumas bíblias, alguns livros que eu tinha para vender. O pastor falou assim, gente, além de você estar abençoando a Juliana, comprando um produto dela, você vai estar levando um exemplar da palavra, você vai estar levando conhecimento para sua casa. Então vai ser uma via de mão dupla. E foi muito legal, porque daí eu comecei a usar isso ao meu favor. Nas Bíblias e nos livros que eu fui aprendendo, fui conhecendo, eu fui trazendo. Eu falei, não, isso aqui, como está sendo bom para mim, eu quero que seja bom para a vida das pessoas. E até hoje não teve uma pessoa, que olhou e não falou assim, Juliana, que benção, fui abençoado. Não teve um livro ruim, porque é só coisa boa. Entendi. Ô, Ju, você tá com a Bíblia aí? Aquela que é fácil, aquela lá que você postou aquele dia? Nossa, aqui fácil eu não tô, mas eu posso pegar lá no carro. Você espera rapidinho? Quer que eu vá? Não, depois? Deixa então assim, depois, gente, depois ela vai me manda a foto da Bíblia, que depois eu vou postar aqui para vocês. Sabe aquela lá que você sorteou de fácil entendimento, o guia também? Tira uma foto deles para mim e manda aqui que eu posto depois que elas vai ser muito estão pedindo. Porque é uma Bíblia bem, bem legal mesmo, que dá para... Eu uso a mensagem agora. Cada ano eu leio uma versão. E esse ano eu tô lendo a mensagem, tô apaixonada pela mensagem, mas eu quero, o ano que vem, eu vou começar com essa, se Deus permitir. Vai ser muito bom. Já tem, ó, eu sempre começo o ano com uma leitura de Bíblia nova. Né, para ter um entendimento novo. Um entendimento novo, uma outra... A Bíblia se renova, né? É verdade. Você lê 20 vezes o mesmo capítulo e você vê 20 coisas, palavras diferentes, porque a Bíblia é viva. É a única palavra que é viva. Ju, se você puder dar o último recado para a gente fechar essa live de como manter, né? Não ficar vacilando na convicção e como ter cada vez mais essa ousadia, essa trepidez que você tem aí. Não existe, como eu falei para vocês, não existe receita mágica para as coisas começarem da noite pro dia. Mas existe um versículo que eu coloquei dentro do meu coração, que é aquele que fala assim, que aquele que espera no Senhor terão as suas forças renovadas. Amém. O Senhor é quem renova as nossas forças. Então, para a gente manter, para a gente ter consistência, para a gente continuar com a convicção, para a gente ter ousadia, para poder pregar, para poder falar, para poder trabalhar e viver o real chamado que nós fomos incumbidas para fazer, nós precisamos esperar, confiar, orar e crer no Senhor, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é quem alegra os nossos dias, que traz consolo, refrigério, que você também disse, Rê, e é o Senhor a receita de todas as coisas, é o que me motiva a todas as manhãs, porque os dias não são fáceis, gente, os dias não são fáceis, dia após dia nós vivemos um desafio, nós vivemos com desânimo, nós vivemos com frustrações, nós vivemos com todos os sentimentos batendo na nossa volta, entrando na nossa cabeça, principalmente nessa geração que eu falo que é uma geração que está tão difícil de confiar realmente nos propósitos de Deus. Mas aqueles que esperam no Senhor terão as forças renovadas. Então o segredo está aí. É simples assim. Simples assim. Espera no Senhor e confia nele. Confia. Né? Quando a gente fala, outro dia eu mandei uma proposta para uma pessoa e ela falou assim, mas você é coach mesmo? Né? E eu falei, por que a pergunta? Fiquei curiosa, né? Ela falou assim, porque você fala o oposto dos coaches. Ela estava me contratando com um negócio de uma empresa, né? Como mentora de negócio. Sim. É porque assim, ela falou, não, mas a gente vai te contratar, mas só para saber assim, você tem formação de coach mesmo? Porque você fala o oposto de todo coach. Porque, na verdade, o que o coach fala, né? As teorias do coach, né? Confie em você. E eu falo, não confio em você. Não confio em você. Né?
Não confie em você. Por quê? Porque na hora do desespero, né? Na hora que as coisas saem do seu controle, na hora da tempestade, você tem que confiar em quem acalma a Em tempestade. quem acalma. Na hora que você não vê saída, você tem que confiar em quem abriu o mar. Na hora que cai o teu mundo, você tem que acreditar no Criador do mundo. É verdade. Na hora que você não tem força e que você se sente sozinha, você tem que acreditar que Ele existe e que Ele está com você. Exatamente. Então, não confie em você, confia nele. Nele. Porque a nossa tendência, Rê, é olhar para a tempestade e ver que o barco está naufragando, né? A nossa tendência é essa. Os discípulos estavam no mar, a tempestade, Jesus estava dentro do barco. Olha que mensagem, Jesus estava no barco. Mas aí começou a tempestade, começou o vento. Os discípulos começaram a falar assim, Senhor, a gente está afundando, você não está vendo? Por quê? Porque a nossa fé... Vai dormir? Né? A nossa fé, ela se abala. A gente, diante desses desafios, diante dos medos que ficam ao nosso redor, a gente padece, se depender de nós mesmos. Mas Jesus estava no barco. Aí ele olha e fala, ó, que pequena fé acalmou o vento, acalmou a tempestade, porque ele é o dono de todas as coisas. Então a nossa fé tem que estar nele e não em nós. E não em nós. E ele acalmou, e assim, por que eles estavam afundando? Porque eles estavam olhando para as circunstâncias. Para circunstâncias. Porque a hora que ele chamou e que ele estava andando sobre as águas, ele estava conseguindo andar sobre as águas. Quando ele viu o que ele estava fazendo e olhou a tempestade, ele foi afundando. Ele foi afundando. Ah, homem de pequena fé. Por quê? Porque ele olhou para a circunstância, né, e não olhou para Deus. Então, verdade. assim, para manter a convicção, para a gente manter a ousadia de falar. Estamos falando aqui da Ju, porque como ela é minha mentoreada, eu conheço ela é o exemplo. Ela está falando da fé dela, mas para manter a ousadia e convicção em qualquer coisa que você acredita, em qualquer chamado que você tenha, em qualquer causa que você tenha, em qualquer plataforma que você vai falar. Se você quer vender o negócio da sua empresa, você só vende, você só cria uma mensagem quando você tem plena convicção do que você está falando. Mas o que a Ju contou pra gente aqui, que eu quero encerrar falando isso, é assim, que a convicção vem através do conhecimento. E conhecimento vem através da intimidade. Você não confia em quem você não conhece. Então, você só vai descansar realmente e confiar e ter paz quando você conhecer. E a gente só conhece no dia a dia. A gente só conhece na intimidade. Na prática. A gente não conhece uma pessoa do dia para a noite. Ninguém confia do dia para a noite. E se você confia em alguém do dia para a noite, você não está sendo sábio. Né? A confiança, ela vem do convívio, da intimidade. Gradativa. E intimidade é o quê? É todo dia. Por isso, busca primeiro, no começo, na primeira hora do teu dia. Você quer aumentar a tua fé, diminui tua hora de sono. Não tem outra receita. É isso mesmo. Quer aumentar a fé? Verdade. Diminui a hora de sono. Né? Passa tempo. Por que no começo do dia e não no final? Porque no final, tua cabeça já está cheia. No final, você vai dar o teu pior. O pior. Dá o teu melhor. As primícias, as primeiras horas do dia para quem te deu o dia. Busca conhecimento. E a tua convicção, a tua ousadia, a tua força e principalmente o autodomínio aí para você se manter convicta vai surgir. Ju, minha menina querida. Obrigada, muito obrigada. Que Deus te abençoe muito. Tamo Amém. junto. Obrigada. Se você precisar de sessão aí ainda antes aí do... Gente, dia 6 aí, tá aí. Dia 9, quarta-feira que vem. 9, desculpa. Marquei, é 9. Dia 9 a mulher vai casar. Orem por mim, gente. Obrigada. Viu, se você quiser conversar com uma palavrinha, né? Depois me chama no WhatsApp, se uma palavrinha Precisa, do casamento, com certeza. Tá bom? E mas eu vou te mandar uma mensagem especial no dia que você seja muito abençoada. Obrigada, você nos abençoou muito, tenho certeza. Amém, que agradeço. Os amigos amaram você. Quem não segue, siga aí, vamos seguir ela no começo da vida de casada. Vamos ver se ela vai falar tudo pra... Ju, vai contar tudo vida real, hein? Vou, realidade. Vai contar tudo vida real. Ai, gente, mostrar como é. Comecinho. Ai, não, fala a vida real. É verdade. Você vai ter um começo maravilhoso, porque você é uma mulher sábia. Você vai ter um lar maravilhoso, vai ter um lar abençoado, porque a mulher sábia edifica a sua casa. E você está buscando sabedoria num lugar que realmente pode te dar sabedoria. Que Deus te abençoe muito, viu? Obrigada por ter esse tempo com a gente aqui. Eu que agradeço. Com tanta coisa para fazer, faltando uma semana pro casamento, a mulher tá aqui com a gente.
Foi um Só prazer para Deus. mim, Rê. Deus abençoe vocês. Obrigada, Ju. Obrigada. Obrigada. Ju, manda o print, Beijo. então, para mim, na hora que a gente desligar. Manda o print das Bíblias, tá? Mando. Para eu Tô postar mandando para já. elas aqui. Já. Tá bom? Obrigada, Pode Ju. deixar. Obrigada, Tchau, Rê. obrigada. Beijo. Vou tirar uma fotinha. Peraí. Vou tirar agora, porque depois eu fico meia hora. Boca aberta nisso, tá? Então. Obrigada, Ju. Obrigada. Obrigada. Olha que linda, Tchau, gente. tchau. Obrigada, já.